Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Hoje eu venho tratar de um tema que eu acho muito relevante para todos os consumidores, que tem atingido de modo especial, sobretudo nesse momento de grande dificuldade econômica, algumas famílias. É o tema do superendividamento do consumidor. Certamente você já ouviu essa expressão, e essa expressão superendividamento, ela está relacionada àquela percepção do indivíduo que endividou-se não apenas perante um fornecedor, perante uma instituição financeira, mas muitas vezes endividou-se de tal maneira que as suas capacidades financeiras estão absolutamente comprometidas. Ou seja, muitas vezes essa pessoa superendividada tem mais de 50% dos seus rendimentos comprometidos com pagamento de empréstimos, de parcelamentos, dívidas de cheque especial, dívidas de cartão de crédito, empréstimos consignados, empréstimos pessoais, enfim, entre outras tantas vertentes de crédito aí disponíveis no mercado. Naturalmente que o crédito é uma ferramenta muito importante para o funcionamento da economia, para o funcionamento do mercado. Muitos bens de consumo, inclusive os bens de consumo de valores mais elevados, como imóveis, automóveis, eles somente são acessíveis a grande parte da população por conta do modelo de crédito existente, por conta das opções de acesso a crédito existentes, mas é importante também ressaltar que essa oferta de crédito por parte dos fornecedores, ela precisa ser feita de uma forma responsável, ela precisa ser feita de uma forma planejada, organizada, pois senão elas servem como um estímulo, quando muitas vezes até mais do que um certo estímulo, uma indução a um caminho de superendividamento, tendo em vista que para muitas dessas operadoras financeiras e instituições financeiras é interessante administrar dívidas por um longo espaço de tempo, pois conseguem com isso ter bons retornos numa perspectiva de pagamento de juros, juros por conta da mora e por conta da diluição do valor aí dos recursos oferecidos no tempo. Infelizmente, no nosso sistema normativo e no próprio CDC, não há hoje um sistema que trate diretamente da questão do superendividamento. Então, o superendividamento ele fica à margem de um ambiente legal. O CPC de 73 tinha uma figura, a figura da insolvência civil, declaração de insolvência civil. Então, seria possível você solicitar, e é possível, em tese, está lá previsto no CPC, essa declaração de insolvência civil. O CPC de 2015 ele não normatizou essa questão e trouxe um dispositivo de regramento transitório dizendo que enquanto não sobrevier lei que regule essa situação de maneira específica, continua valendo os institutos do CPC de 73 em relação à declaração de insolvência do particular, insolvência do indivíduo. Então, em relação ao consumidor, os caminhos são muito poucos, são muito pouco consistentes e muitas vezes esses consumidores entram num ambiente de verdadeiro desespero, pois não conseguem pagar as suas dívidas, não conseguem honrar os seus compromissos de despesas ordinárias mensais, muitas vezes têm dificuldade até de manter despesas regulares com alimentação, moradia, lazer, educação, entre outras questões do dia a dia, e corre o risco aí de depressão, crise, desestabilização familiar, para não citar outras tantas questões. Em contrapartida, de outro lado, você vai ter no nosso ordenamento jurídico uma legislação bastante avançada para empresas em dificuldades, que é a Lei 11.101 de 2005, a lei que regulamenta a falência de empresas, mas regulamenta especialmente a possibilidade de recuperação, estabelecendo lá tanto um plano de recuperação extrajudicial quanto um plano de recuperação judicial, e que tem funcionado cada vez mais, embora a gente ainda tenha um país muito refratário a essa cultura da recuperação, tanto as empresas tendem a adiar esse pedido de recuperação, quanto também os consumidores e outros parceiros daquela instituição veem com muita desconfiança desse Instituto da Recuperação o fato de muitas recuperações estarem acontecendo e de muitas recuperações estarem dando certo, especialmente nos últimos anos, faz com que o Instituto venha ganhando um novo olhar, venha sendo mais aceito e a gente esteja, vamos dizer assim, rompendo um pouco com essa tradicionalidade do nosso viés falimentar, de que toda empresa que está em crise tem que falir, não é possível alcançar aí essa recuperação. No âmbito do direito do consumidor não há nada nesse sentido. Existe um projeto de lei
é o projeto de lei 3515. Ele está em tramitação no Congresso, já foi aprovado no Senado e agora se encontra para votação na Câmara de Deputados. E esse projeto de lei, ele promove uma série de alterações no Código de Defesa do Consumidor. Essas alterações vão desde inclusões de princípios no artigo 4º, direitos básicos no artigo 6º, regramentos relativos à publicidade nos artigos 36 e 37, também relativos à imposição e determinação de abusividade de cláusulas no artigo 51, havendo até mesmo a inclusão de uma nova parte no CDC para tratar especificamente do consumidor superendividado. E aí o mote desse projeto, o conteúdo desse projeto trabalha muito a questão da prevenção, evitar o superendividamento, né? Obrigar que as empresas aí tenham uma postura mais consciente, uma postura mais educativa, não só as empresas, mas o próprio poder público também, dos indivíduos para evitar o superendividamento. E quando essa prevenção não funciona, né, também tem lá a previsão de uma busca de uma negociação coletiva em favor do consumidor que se encontrar, né, que se encaixar nessa condição de superendividado. Eu posso dizer que como advogado já acompanhei algumas ações de pessoas superendividadas e já levantamos essa tese perante o Poder Judiciário, ingressando muitas vezes inclusive com ações não só contra um credor específico, contra uma instituição financeira específica, mas sim contra todos os credores, né, fazendo-se uma ação de legitimidade aí de que você tem um litisconsórcio passivo, né, reunindo todos os credores daquele consumidor e buscando, né, uma via de solução para aquele consumidor superendividado. Mas a resistência do judiciário é muito grande a esse tipo de ação. Eu tive casos, inclusive, que o juízo indeferiu, disse que a inicial era inepta, que ele não aceitava, que não existia esse tipo de ação no ordenamento jurídico brasileiro. Eu penso que a advocacia, ela tanto deve acompanhar o PL 3515, e aí a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito um grande trabalho, né, de incentivo à aprovação desse projeto, né, porque vai nos dar uma maior segurança jurídica, um melhor direcionamento do ponto de vista da normatização, como também ela deve propor esse tipo de ação, né, visando aí tanto auxiliar essas pessoas que se encontram superendividadas, resolver o problema desses consumidores, como também contribuir para a formação de uma jurisprudência nesse sentido, onde a gente pode, a dias de hoje, enquanto a gente não tem uma lei específica, aplicar, por exemplo, os institutos da Lei 11.101, que servem para empresas, mas podem também servir para consumidores. E é importante também não agir com preconceito. A questão do endividamento, ela pode atingir toda e qualquer pessoa. A organização financeira é de fato desafiadora. Ao mesmo tempo, né, nós temos uma oferta, uma publicidade, um marketing muito bem trabalhado de produtos e serviços e sem falar nas intempéries da vida, né, os imprevistos que podem acontecer. Às vezes a pessoa é acometida por um desemprego involuntário, uma circunstância de doença, uma crise de proporções nacionais e até mundiais, como a que a gente está vivenciando agora da pandemia da Covid-19, entre outras questões. Então não nos cabe julgar, muitas vezes, as razões pelas quais aquela pessoa se encontra endividada, mas se encontrar caminhos do ponto de vista da boa-fé e do bom direito para auxiliar essas pessoas a superar essa situação de crise, a superar essa circunstância de crise. Pois não há dúvidas de que existem pessoas mau caráter, existem pessoas picaretas, entretanto eu quero crer que essas são a minoria, né? Que essas compreendem a parcela menor da população. A maior parte da população é boa gente, tem bom caráter, tem boa índole e se vê muitas vezes endividado por circunstâncias alheias à sua vontade e também com uma grande participação aí dos fornecedores. Tá? Então, com esse vídeo eu venho aqui aderir à campanha de aprovação do projeto de lei 3515, aprovo o PL 3515 e venho aqui concitar os amigos advogados e advogadas a manejarem ações dessa natureza. Se vocês se depararem com a situação de superendividamento, manejar uma ação contra todos os credores daquele consumidor, visando aí uma grande negociação coletiva. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.